Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, espero que estejam todos bem, vocês, seus familiares. Essa é uma situação que a gente imaginava no início que seria muito rápida, né, bem passageira, mas está aí se estendendo. Então, para a segurança de vocês, para a nossa segurança enquanto profissionais, ainda nesses meses de julho e agosto, nós vamos estar trabalhando com a apostila de atividades domiciliares e estaremos à disposição de vocês para explicações e para tirar as dúvidas, tá bom? Ontem vocês devolveram na escola as apostilas de abril, maio e junho. Logo a professora vai corrigir essas apostilas, vai atribuir nota para vocês, tá bom? Por isso que a gente insistia tanto em que fizessem, se organizassem aí numa rotina de estudos, porque nós vamos atribuir nota. E hoje vocês já devem estar aí, então em mãos com a nova apostila que tá aqui, ó. Como que ela vai funcionar? Toda semana, em língua portuguesa, na nossa disciplina, vocês vão ter 3 atividades para fazer ao longo daquela semana. Então, toda semana eu vou vir aqui no vídeo explicar as 3 atividades, tá? E aí, qualquer dúvida, vocês vão tirando comigo no decorrer da semana. Então, hoje, nossa primeira semana, ó. Vocês estão aí com a apostila, vocês podem acompanhar comigo. Semana 1, atividade 1, que é o quê? É a retomada do estudo do microconto com interpretação. Por que retomada? Vou explicar. Na outra apostila, eu já havia colocado essa questão do gênero do microconto, né? Que é um gênero mais moderno, ele diz respeito à velocidade com que as pessoas querem se comunicar hoje em dia. E eu percebi, né? Vieram muitos alunos me procurando com dúvida, então eu resolvi retomar, tá? Então, a gente vai estudar aqui, ó, na primeira folha, estudar, relembrar o que é o microconto, quais as características dele. Então, começando aí, ó. Os contos são narrativas curtas quando comparados, por exemplo, aos romances. No século XX, surgiram narrativas ainda mais enxutas, mais curtinhas que os contos, que receberam o nome de mini-contos ou microcontos. Leia o microconto a seguir do gaúcho Marcelo Spalding, que além de escritor, é um estudioso do gênero. Então eu coloquei aqui um primeiro exemplo de um microconto, tá? E aí eu vou ler com vocês e nós vamos interpretar e inferindo as informações. Então é assim: faltam 6 dias para o fim do mês, 15 para a chegada do bebê, 12 prestações para sair do cheque especial e 10 minutos para fechar o banco. Ele corre em meio à multidão, tropeça, levanta. Entra na agência esbaforido. O gerente demora 20 minutos para o receber e 2 para lhe negar o empréstimo. Primeiro precisava quitar o cheque especial. Chega em casa cabisbaixo e evita o olhar da esposa. No quarto do bebê, o pintor o espera. Suado, cansado, um curativo no polegar. O serviço está pronto, diz, cabeça baixa. Custava 100, mas só recebeu 50. Então, percebam. É uma narrativa, um textinho muito curto, ó. Olha a extensão dele, olha o tamanho. É praticamente um parágrafo, né? Se formos notar bem. Porém, o que faz dele um microconto? Ele conta uma história, percebe? Tem personagem? Tem. É um cara, né? A gente não sabe a idade dele, é um homem que tá aí diante de vários dilemas na vida dele, né? O mês está acabando, o bebê tá para chegar, o filho dele, ainda tem 12 prestações para pagar para sair do cheque especial, e aí ele vai até o banco pedir um empréstimo, tá? Então, no caminho ele cai, ele se machuca, quase que não dá tempo de chegar no banco, chega lá, o gerente demora uma vida para atender ele, para quê? Para negar o empréstimo, porque ele ainda estava devendo no banco. Não bastasse isso, ele volta para casa, né? Decepcionado, triste, e está lá o pintor. Ele tem que acertar com o pintor o trabalho dele, que custava 100 e ele paga quanto? 50. Então ainda ficou devendo 50 reais para o pintor. Então, ó, tem uma história sendo contada? Tem. Tem personagem, tem um enredo. Tem começo, tem meio, tem fim, tá? Essa é a característica fundamental para ser um microconto. Não adianta eu achar que, se eu fizer qualquer textinho curto, vai ser considerado um microconto. Não.
Tem que ter uma narrativa, tem que fluir a história. Coloquei também mais alguns exemplos. Aí, a autoria é minha, tá? Faz parte de um livro que a Associação de Escritores daqui de Bragança lançou e eu participo desse livro. Então, era assim, vou contar para vocês como foi o processo criativo. A gente escolhia um tema e aí tinha que escrever um microconto sobre esse tema. Então, a palavra tema tinha que aparecer em algum lugar do microconto. A história tinha que ser em torno dessa palavra. Então, primeiro aí, ó, leque. A mulher elegante que adentrara ao hall do hotel deixara cair despercebidamente o leque, com o qual o recepcionista está se abanando até hoje. Não na tentativa de aplacar o calor, mas para sentir novamente aquele perfume. Então vamos lá, tem que fazer interpretação, tá? Tem que inferir as informações. A palavra era leque. Apareceu? Apareceu. Conta uma história? Será que conta? Conta. É a história de uma mulher, devia ser uma mulher muito fina, muito bonita, muito elegante. Ela esteve de passagem no hotel e deixou cair no hall de entrada do hotel, aquela entrada, o leque dela. O que o recepcionista fez? Percebeu, lógico, guardou. Por quê? Porque ele queria sentir novamente o perfume da mulher que havia ficado ali no leque. Então devia ser uma mulher muito bonita, muito perfumada, e ele queria relembrar essa mulher. O próximo tema era silêncio. Esse é bem curtinho, tá? Mas vocês vão perceber que mesmo nesse bem curtinho tem uma história sendo contada. Toda vez que a professora pedia silêncio, a mente da menina se enchia de palavras impronunciáveis. Então, existe uma situação, existe uma história. Tem uma professora, tem os alunos, eles estão ali no ambiente da sala de aula e, lógico, como toda professora, de vez em quando ela pede silêncio. Nesse momento, uma aluna em especial, que é a minha outra personagem, ela sentia assim que a mente dela se povoava de ideias, né? Como se fosse o contrário, como se a professora falasse, tenham ideias, tenham palavras. E o último exemplo é labirinto. O labirinto é aquela construção sinuosa, cheia de entradas, saídas, contornos, na qual a gente costuma se perder, né? Tem até as narrativas gregas que falam dos labirintos, né? O labirinto do Minotauro, ele foi aprisionado lá, ele não conseguia achar a saída, enfim. Labirinto. De repente, sua própria casa transformara-se em um labirinto. Essa maldita doença. Eu só queria que o Alzheimer me devolvesse minha mãe. Então vamos lá, de novo. Se a gente lê assim muito rapidamente, vai falar, nossa, mas tá contando que história? O que está sendo falado? Então vamos inferir, puxar as informações. Tem personagem? Tem. Eu diria que pelo menos 2 personagens, ó. Quem é que tá preso nesse labirinto? Por que a casa se transformou num labirinto? Porque essa nossa personagem deve ser já uma senhora de idade, ela tem uma doença que se chama Alzheimer. O Alzheimer causa esquecimento. Então, quando a pessoa já está num grau muito elevado da doença, muitas vezes ela fica perdida dentro da própria casa. Ela não se lembra onde é a cozinha, onde é o banheiro, tá? É uma doença muito séria, inclusive, né? Então, tem aqui um filho ou uma filha, a gente não sabe o gênero, se questionando, reclamando que a mãe dele ou dela está com Alzheimer e já não se encontra nem dentro da própria casa. A casa se transformou num labirinto para essa senhora. Então, tem uma história, tá bom? Esses foram os exemplos, o estudo. Aí, na segunda página, tem a atividade 2, que agora é a hora de vocês escreverem seus próprios microcontos. Como que nós vamos fazer? Proposta. Escolha qualquer um dos temas sugeridos no quadro abaixo e escreva um microconto. Lembre-se que ele deve narrar uma história, ter personagens e produzir algum efeito no leitor, seja de tristeza, pena, alegria, etc. Faça o seu rascunho a lápis no quadro abaixo. Então, eu sugeri alguns temas que estão nesse quadro aqui. O que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas palavras para ser o seu tema. Que você acha que você está mais familiarizado, acha mais fácil desenvolver uma história, enfim. Qualquer uma dessas vai colocar aqui, ó, tema escolhido. Vai dar um título para o seu microconto, não esqueça, tá? Pode deixar para o final, como eu falo, né? Sempre falo. A professora escreve os textos, depois vai pensar no título. Mas não esqueça, tá? E aí, nessas linhas, você vai
desenvolver o seu microconto. Aqui tudo de lápis, tá bom? Porque é rascunho, como a gente faz na sala de aula. Então, as palavras são cachorro, roubo, papel, doença, saudade, porta, lápis, boneca, celular, luvas, chaleira, mansão, espelho e casarão. Escolha uma só e aí essa palavra tem que aparecer no seu microconto e tem que ter uma história acontecendo em torno dela, tá bom? Como eu li ali nos exemplos. Lembrando sempre, né? Ortografia, letras maiúsculas para os nomes próprios, parágrafo, tá bom? Esses detalhes que a gente não pode esquecer. E por fim, a atividade 3, a última folhinha aí da primeira semana, é a escrita final. Então, depois que você reler, revisar o seu microconto, você vai passar ele limpo aqui, agora usando caneta azul ou preta. Então, de novo, coloca o tema que você escolheu, o título e o seu microconto agora aqui de caneta, tá bom? Esse último quadro aqui, ó, para utilização exclusiva da professora, é isso mesmo. Não anotem nada nele, tá bom? Isso aqui a professora colocou para fazer a correção do seu microconto depois, tá? Então, deixa esse quadrinho aqui em branco. Procurem estabelecer, assim, ó, uma rotina de estudos, tá bom? Eu sei que tá todo mundo em casa, a rotina é diferente, mas se você não tiver uma rotina, um horário certinho para estudar, acaba acumulando as tarefas e vai ficar difícil. Então, separa um tempo para fazer. Surgiu dúvida? Pode me chamar no meu número particular do WhatsApp ou no Messenger, tá bom? Eu atendo com o maior prazer, como eu faço em sala de aula. Uma sugestão, tá? Fez o rascunho, ó, atividade 2? Se quiser, tira uma foto e me manda, tá? Ah, professora, eu tô com dúvida, eu não sei se eu atendi a proposta. Me manda que eu corrijo já na hora e dou uma devolutiva para você, tá bom? Se tiver que fazer alguma alteração, a gente já faz antes de passar limpo, tá? Então, para essa semana, essas 3 atividades. Conto com a colaboração de vocês. Aproveito também para agradecer aos pais, que eu sei que não está sendo fácil para vocês também, essa adaptação, essa nova rotina, mas vocês têm colaborado muito e é muito importante a colaboração de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Até semana que vem.